Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 31º domingo do tempo comum. E nesse domingo a liturgia nos apresenta o tema da misericórdia. O quanto é importante para nós católicos cristãos meditarmos sempre o tema da misericórdia. O tema da misericórdia podemos dizer que é o maior atributo que nós damos a Deus. Por quê? Porque Deus nos ama tanto, apesar das nossas misérias, dos nossos pecados, ao ponto de ter paciência conosco, ao ponto de entregar a sua vida por cada um de nós, ao ponto de esperar que cada um de nós busquemos essa conversão do nosso coração. Há uma canção da banda Vida Reluz, muito bela, chamada Deus é Capaz, Gratidão é uma outra também muito bela dessa banda. E essa canção diz o seguinte: Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar, e se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Então isso é a misericórdia de Deus. É esse amor que nos ama até o fim, até sofrer as últimas consequências. Mas o que nós precisamos compreender, meus irmãos e minhas irmãs, é que a misericórdia não é uma carta branca para pecar. Eu vou pecar, vou viver no pecado e está tudo muito bem porque Deus me perdoa. Deus é misericórdia, como diz o ditado, né? No final todo mundo vai comer pizza lá no céu. Não, não é assim. A misericórdia de Deus é para aquelas pessoas que se arrependem, para aquelas pessoas que lutam para viver uma vida nova, para viver na graça de Deus, para aquelas pessoas que não são hipócritas, dissimuladas, né, que aparentam ser uma coisa, mas por dentro está podre. Está cheio de pessoas assim, a começar pelo clero, é o que mais tem. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que ser aquilo que Deus quer, e não aquilo que nós queremos, aquilo que o mundo, aquilo que o pecado, aquilo que Satanás quer. Ah, padre, mas é difícil. Sim, é muito difícil. Mas se nós nos esforçamos, se nós lutamos para viver aquilo que Deus nos pede, você não é hipócrita. Você está aí no caminho de conversão, buscando o céu. Por isso que a primeira leitura, no versículo 23, nos diz o seguinte: entretanto, de todos tem compaixão. Deus tem compaixão de todos os seres humanos, porque Ele ama a todos e quer salvar a todos. Continua: porque tudo podes, fecha os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Nós estaríamos eternamente perdidos. Então dizer que Deus é misericordioso, meus irmãos, é dizer que Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que possamos viver uma vida nova. Isso é a misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é inesgotável. Mas para nós fazermos essa experiência da misericórdia, nós temos que desejar, nós temos que querer. Porque se nós não abrimos a porta do nosso coração para essa misericórdia, a salvação não vai entrar na nossa vida. Ela já custou um preço, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Objetivamente podemos dizer que já fomos salvos. Agora, subjetivamente, cada um tem que acolher essa salvação na sua vida. E assim nós podemos compreender o Evangelho de hoje, esse famoso episódio de Zaqueu com Jesus, que podemos dizer que é o encontro do pecador com a divina misericórdia. Jesus estava caminhando para Jerusalém, indo, melhor dizendo, e para chegar até lá ele passou por Jericó. Na porta de Jericó havia um cego, o famoso cego Bartimeu, que estava lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não conseguia por causa da multidão, e todo mundo: fica quieto, fica quieto. Aquele cego gritou tanto que atraiu a atenção de Jesus, e Jesus o curou. E depois, já lá dentro de Jericó, Jesus encontra com Zaqueu. Zaqueu era um publicano,
era cobrador de impostos. Naquele tempo Roma não tinha funcionário específico para isso, então os publicanos que faziam. O problema é que o governo cobrava além daquilo que era justo. Aí os publicanos também colocavam uma outra taxa. Então era taxa sobre taxa nos impostos lá no Império Romano. Aí dependendo do povo, esse aqui pagava mais, esse aqui pagava mais ainda. Então era uma corrupção sem fim. E por isso os publicanos eram considerados pecador público, como aquele da semana passada, que estava lá rezando sem humildade no seu coração, que Jesus contou na parábola. E São Lucas faz questão de focar que Zaqueu era muito rico. Se era muito rico, chefe dos cobradores de impostos, podemos dizer até chefe da quadrilha, entendeu? E todo mundo conhecia Zaqueu. E aqui gostaria de destacar 3 pontos que nós precisamos aplicar na nossa vida. Primeiro, que Zaqueu procurava ver Jesus, mas não conseguia ver por causa da multidão, porque era baixo. Quantas vezes nós procuramos Jesus e não conseguimos ver por causa da nossa pequenez, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa preguiça, por causa da nossa falta de determinação em querermos ser santos. Agora, o que nos chama a atenção é esse esforço de Zaqueu. Ele estava nem aí para o que as pessoas iriam dizer. Ele se misturou lá no meio da multidão, subiu na árvore e ficou esperando Jesus passar. Assim também somos nós. Nós não podemos esperar a salvação de braços cruzados. Ai, Deus vai vir aqui, vai fazer o milagre na minha vida. Não, temos que nos esforçarmos, temos que procurar vermos Jesus. Por isso que o Papa São João Paulo II, ele nos faz algumas perguntas. Eu quero realmente ver Jesus? Faço tudo o que posso para poder vê-lo? O que é fazer tudo o que podemos para ver Jesus? Zaqueu teve que subir numa árvore. Hoje nós podemos confessar os nossos pecados, fazer uma boa direção espiritual, podemos participar da Santa Missa, podemos ter uma determinada determinação em termos de uma vida de oração, vida interior, ler bons livros, ler o catecismo, a Bíblia. Para quê? Para procurar ver Jesus. Agora, se eu não faço isso, eu vou ver como? Por isso a pergunta do Papa para nós. E depois ele diz: prefiro não vê-lo ou que ele não me veja? E se já o vislumbro de algum modo, não será que prefiro vê-lo de longe, sem me aproximar muito, sem me situar claramente diante dos seus olhos, para não ter que aceitar toda a verdade que há nele, que provém dele? Tem pessoas que não gostam de se entregar, elas têm medo. Exatamente, porque o encontro pessoal com Jesus, ele é determinante. Uma vez que nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida, ela tem que mudar. Não dá para continuar levando a vida que estávamos, não tem como, ela precisa mudar. E muitas pessoas não querem encontrar com Cristo, porque isso significa sair da sua zona de conforto, abandonar a vida de pecado. Uma verdadeira mudança de mentalidade, metanoia, isso é conversão. Não é somente as atitudes, mas o interior também precisa mudar. Eu preciso pensar conforme a fé, não tem como. Se você não pensa, você não é católico, você não é cristão, você é outra coisa. Mas católico não é, porque o que nos une é a fé, e a fé é uma só, é objetivo e não relativista. Depois, o segundo ponto, que ao vê-lo lá em cima da árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Santo Agostinho diz o seguinte: aquele que tinha por coisa grande e inefável vê-lo passar, mereceu imediatamente tê-lo em casa. Ou seja, Zaqueu já estava feliz, porque ele tinha conseguido ver Jesus lá da árvore. Mas para a surpresa dele, Jesus queria ir para a sua casa. E lá na sua casa, Zaqueu descobriu que ele era amado. E é esse amor de Cristo por nós que transforma o nosso coração. Qual que é a prova da conversão de Zaqueu? Dá metade dos seus bens aos pobres. Olha só, já diminuiu tudo aquilo que ele tinha.
E depois ele prometeu, se ele roubou alguém, com certeza roubou, né? Digamos dizer que a maioria do dinheiro era um dinheiro sujo, ele iria devolver 4 vezes mais para cada pessoa. Olha a atitude da conversão dessas pessoas que se encontram com Cristo. Assim também tem que ser na nossa vida, termos essa alegria no nosso coração de descobrir que Deus nos ama e ao mesmo tempo as nossas atitudes e a nossa mentalidade mudar. Depois, o terceiro ponto é a reação do povo, as fofocas, as maledicências, o julgamento. Como eu disse para vocês, ele era conhecido por todo mundo, por ser um publicano, ainda por cima chefe, e pelo fato também de ser muito rico. Então as pessoas começaram a falar, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Eu fico pensando, para uma pessoa julgar a outra, chamar a outra de pecador, disso ou daquilo ali, essa pessoa se acha santa, se acha perfeita, como aquele fariseu da semana passada que estava rezando. E Jesus dá uma resposta bem dada para esse tipo de pessoa. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque esse homem também era um filho de Abraão, ou seja, esse homem também era um filho de Deus. Lembre-se aquilo que eu falei para vocês, Deus quer salvar a todos. Aí ele continua, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quem que estava perdido? Eu e você, nós. Por isso que não podemos julgar. Quem deve julgar é Deus. A pessoa não presta, a pessoa é corrupta. Sim, reza por ela, pela conversão dela, para que ela mude, mas jamais queira julgar aquela pessoa, porque o julgamento de Deus é diferente do nosso. A justiça de Deus é misericórdia, a nossa justiça é vingança, por causa da soberba, do orgulho que nós temos dentro do nosso coração. Então vamos deixar que Deus julgue, porque Ele é justo, e a justiça divina virá, né? Tema quem tiver que temer, né? A justiça divina virá. Para encerrar, conta-se uma história da vida de São João Maria Vianney, que havia uma senhora que era muito santa, piedosa, que rezava muito pelas pessoas, e essa senhora teve um parente que tirou a própria vida. Ele foi até uma ponte, e lá da ponte ele se atirou. E essa senhora desistiu de rezar por esse parente. Um certo dia Jesus pergunta para essa mulher, por que você parou de rezar por ele, se você reza por tantos outros? Ela respondeu, o senhor não viu a forma que ele morreu? Morreu em pecado grave, pecado mortal, tirou a própria vida. E Jesus simplesmente respondeu, nunca te esqueça que entre a ponte e a água estava eu. Então aqui para vocês verem, né, o tamanho da misericórdia de Deus. Até o último segundo da nossa vida, Deus tenta nos salvar. Mas para essa salvação entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa nação, nós precisamos acolher. E uma vez que nós acolhemos como Zaqueu, a nossa vida precisa mudar. Caso contrário, nós sofreremos a ira de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, louvemos e agradecemos a Deus pela sua infinita misericórdia e peçamos essa misericórdia sobre nós, sobre nossa família e sobre todo o nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.